cuidado, dedicação, pensando especialmente nos nossos municípios, nos municípios do Rio Grande do Sul. E desde já eu quero deixar o meu agradecimento pelo empenho de vocês, pelo compromisso com essa pauta tão importante e solicitar já, desde agora, que vocês desliguem os microfones e avisar também que a lista de presença estará aqui no link do chat. A RENAPET, Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola em Tempo Integral, ela é uma iniciativa do Ministério da Educação, que tem um papel fundamental no fortalecimento da política de educação integral em todo o país. Por meio desta rede, estados e municípios recebem apoio técnico, orientação para o planejamento, implementação e monitoramento e avaliação da ampliação das matrículas em tempo integral em todas as escolas públicas. Essa é uma estratégia que valoriza o trabalho colaborativo, o diálogo entre os entes federados e o compromisso com a melhoria da qualidade da educação. O tema que nos reúne hoje é especialmente relevante, entendendo a resolução do Conselho Nacional de Educação SEB, número 7 de 2025, e o plano de implementação-ação das diretrizes operacionais nacionais para a educação integral em tempo integral da educação básica. Trata-se de um passo importante para consolidar as diretrizes claras, garantir coerência nas ações e, acima de tudo, assegurar que as nossas crianças e jovens tenham mais tempo, mais oportunidades e mais aprendizagens significativas. Eu desejo que este momento seja de muito aprendizado, de muita troca de experiências e fortalecimento da rede de colaboração entre os municípios e o Estado. A Undime do Rio Grande do Sul, ela reafirma o seu compromisso em apoiar os gestores, as suas equipes técnicas, nesse processo de construção coletiva pela educação integral de qualidade, que é, antes de tudo, um projeto de futuro para a nossa educação pública. Contem sempre com a Undime, e eu passo de imediato a palavra à professora, querida professora Raquel Franzin. Não sei se ela está aí. Eu estou. Bom dia, bom dia, secretária Ana, como vai? Tudo bem, é uma honra tê-la conosco, Raquel, uma honra imensa. Olha, quero agradecê-la em teu nome, secretária, a todas e todos da Undime Rio Grande do Sul. É sempre uma alegria compor os esforços com os municípios e com a rede estadual do Rio Grande do Sul, aqui representada pela Gabriela, que é a nossa articuladora da rede estadual, e o professor Everton também, ambos professores, né, articulador dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Não posso deixar de também trazer aqui cumprimentos ao Márcio, sempre parceiro na Undime Rio Grande do Sul, das ações do MEC, e tantos outros aqui que eu estou vendo, são nomes que eu já vou reconhecendo. Temos outros articuladores do programa Escola em Tempo Integral, mas tenho aqui também municípios que nesses 2 anos e 11 meses, né, Ana, a gente foi conhecendo do estado do Rio Grande do Sul. Então, para nós, do Ministério da Educação, é uma alegria chegar a esse momento aqui, porque é um momento organizado e liderado pela RENAPET, a Rede Nacional dos Articuladores e Articuladoras do Programa Escola em Tempo Integral, uma rede que o Ministério da Educação organizou para apoiar municípios e estados na assistência técnica ausentes na implementação da política de educação em tempo integral. Esta rede iniciou um trabalho em janeiro deste ano, então nós somos uma rede nova ainda, e no Ministério da Educação ela não é a única rede de articuladores e articuladoras. Nós temos também a RENAPAR, articuladores e articuladoras do Novo Par, articuladores do Escola das Adolescências, articuladores do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, algumas das redes aqui que eu cito para exemplificar o esforço que nós, municípios, estados e União, devemos ter como colaboração
para a implementação das políticas. Recentemente, nós tivemos a sanção do Sistema Nacional de Educação, um passo importante da organização da educação brasileira, mas, sobretudo, da cooperação entre municípios, estados e a União. Então, a Renapet e tantas outras redes, elas são a estratégia concreta dessa colaboração. E no âmbito da educação em tempo integral, a Renapet cumpre esse papel de mobilizar, de informar, de apoiar, e neste momento de apoiar municípios e o Estado a implementar a resolução número 7 do Conselho Nacional de Educação, especificamente da Câmara de Educação Básica, uma norma inédita para a educação em tempo integral, posto que é uma norma que organiza o tipo de operação, o tipo de oferta que as redes devem organizar para a educação em tempo integral. Quando falamos aqui em educação em tempo integral, e a secretária Ana, ela já trouxe isso de partida, nós não estamos apenas falando sobre expansão de jornada escolar, nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de gestão, estamos falando também de formação de profissionais da educação, e a resolução número 7, como o Everton e a Gabriela vão aqui trabalhar com vocês, ela tem 6 dimensões de implementação. Essas 6 dimensões, elas são cruciais para assegurar qualidade, como já mencionado pela secretária Ana, como também equidade na oferta, visto que a universalização desta política é extremamente desafiadora. Não é simples universalizar, transformar os sistemas de ensino do parcial para o integral. Então, é preciso fazer isso de maneira planejada, é preciso fazer isso de maneira faseada, as redes precisam incrementalmente, ano após ano, dar um passinho a mais no aumento das matrículas, acompanhadas de qualidade e também de critérios de equidade. Portanto, a resolução, ela organiza este conjunto de dimensões que podem favorecer a implementação da política com mais qualidade e equidade. Meu papel hoje aqui, e eu conversei bastante com os articuladores e articuladoras, não é de protagonista, a União é um dos agentes deste trabalho de implementação. Quem hoje aqui vai protagonizar esse momento são os nossos articuladores. E quero agradecer, viu, secretária Ana, por todo esse apoio da Undime, e também, Gabriela, por todo o apoio do Estado do Rio Grande do Sul. Olha que bonito a gente ver esse regime de cooperação ocorrendo aqui, neste âmbito da política. Mas eu não posso deixar de mencionar a vocês que nós estamos num momento muito sensível da política de educação em tempo integral. Nós estamos aqui para falar da implementação da política no âmbito do que a resolução número 7 estabelece, mas nós estamos vivendo uma fase de transição do modelo de financiamento desta política. Seria estranho se eu, como MEC, viesse aqui, falasse da implementação da política e não mencionasse que algo que é tão estruturante das políticas não estivesse em mudança. Nós estamos mudando o modelo de financiamento da política de educação em tempo integral desde a imposição da emenda constitucional 135. Houve, no final de 2024, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional que representa um ajuste fiscal nas contas públicas, e esse ajuste ocorreu no âmbito da política educacional, na política de educação em tempo integral, que vinha contando com um recurso discricionário da União. Todas e todos aqui estão lembrados de que a gente
nos dois primeiros anos, transferimos recursos discricionários a municípios e estados por meio da Lei 14.640, que foi a lei que instituiu o programa Escola em Tempo Integral. Com a emenda constitucional, o ciclo 2, ele já não pôde ser financiado pela Lei 14.640. Ele já foi constrangido a financiar por meio da emenda constitucional, que passou a ser, então, regulamentada nas portarias, e em especial a portaria 605, de 29 de agosto, e também a 669, que fala do cronograma de pagamento, de desembolso. Em 2025, a emenda constitucional, lá no inciso 14 do artigo 212-A, estabelece que o financiamento das matrículas de tempo integral ocorrerá no âmbito da complementação da União. Já em 2026, será decidido em instituição tripartite, municípios, estados e União, o financiamento das matrículas de maneira permanente, sempre considerando o Fundeb como um novo modelo de financiamento desta política. Isso significa que, mais do que nunca, porque estamos vivendo um modelo de transição de financiamento, devemos ter bastante cautela no momento de planejamento. Devemos planejar com base no diagnóstico, e Everton e Gabriela vão trabalhar isso aqui com vocês, diagnóstico da rede, diagnóstico orçamentário financeiro da rede também, para organizar essa implementação. Agora é momento de prestar atenção nos detalhes. Um novo modelo de financiamento não significa que a política precisa ser paralisada. Essa é a minha mensagem aqui também, sabe, secretária Ana, Everton, Gabriela. A política não deve ser paralisada, a política deve ser ajustada, adequada ao novo modelo de financiamento. Isso acontece o tempo todo com as políticas educacionais. Algumas redes nos procuram com muita preocupação. Como é que eu vou dar um passo a mais? Você vai dar o passo conforme as pernas do município, as pernas do estado, né? Peço licença para usar essa expressão dessa maneira. Um passo de cada vez, entendendo o que significa agora a manutenção da política por meio do Fundeb, não mais de recurso novo da União, como tivemos no primeiro ciclo. Aliás, Everton, secretária Ana, Gabriela, com uma boa notícia, municípios e estado que não utilizaram a totalidade dos recursos transferidos lá no ciclo 1, tem mais 12 meses para utilizar o recurso. Então, tem municípios e estados que ainda contam com saldo em conta para aprimorar e implementar a sua política. Há outros municípios que liquidaram os recursos no tempo regulamentar, que foi o de 24 meses. Portanto, a esses municípios e aos outros, vamos agora aprender a planejar a implementação a partir deste novo modelo de financiamento que foi imposto pela emenda constitucional. Então, o meu recado é esse, Everton, Gabriela, secretária Ana, desejar a todas e todos um excelente momento aqui de apresentação deste trabalho de implementação, que vocês tirem dúvidas. Eu vou entrar no webinário do Novo Par, que está acontecendo agora, e após a minha participação eu retorno aqui a vocês. Lá vai ficar gravado também, depois quem quiser acompanhar. Aqui também está sendo gravado, e eu retorno para eventualmente poder também responder perguntas, dúvidas, junto ao Everton e à Gabriela. Mas, sobretudo, uma mensagem de início de semana que é: políticas enfrentam
adversidades, mudanças, o tempo todo. E para isso a gente precisa recalcular rotas, reorganizar rotas. Então, implementar esta política que já vem sendo implementada por vocês, agora passa a ser implementada e planejada com um novo modelo de financiamento. Contudo, com o mesmo compromisso de honrar os direitos de crianças, de adolescentes e de jovens. Então, desejo aqui um ótimo início e retorno já já. Muito obrigada, gente. Obrigada, Raquel, é uma honra tê-la, e importante fala, né, de que mudou a forma de financiamento, mas a política mantém o compromisso. Eu acho que esse recado é o recado mais importante para os municípios. Muito obrigada, Raquel. Professor Everton, já passo direto a palavra a você. Gabriela. Olá, bom dia a todos. Quero aqui agradecer, né, ao Undime, ao MEC, à SEDUC, que está aí colocando em prática, então, né, esse movimento de colaboração, né, entre todos nós. Gabriela, não sei se quer se apresentar já também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Gabriela, faço parte da equipe de implantação da Educação Integral, em Tempo Integral, na Secretaria de Estado da Educação. E estou aqui para conversar com vocês, junto com o Everton, sobre essa nova resolução, um pouquinho sobre o diagnóstico e o planejamento orçamentário para esse fomento que a gente ainda vai conversar mais futuramente, quando tiverem outras diretrizes mais específicas, e sobre o plano de ação. Obrigada. Perfeito. Vou iniciar a apresentação, então. Peço que... Estão vendo? Certo? Isso aí. Então, vamos lá, né? Então, nosso propósito hoje é nós falarmos um pouquinho, né? Então, sobre a resolução 7, mas também a gente quer falar aqui um pouquinho sobre a Rede Nacional de Articuladores, já apresentada aí pela Aninha. Então, nós tivemos a coordenadora geral, a Raquel Franzin, né, do MEC, que falou a todos nós. Eu represento a articulação dos municípios, através da indicação da Undime, e a Gabriela, então, representa o Estado, né, através da SEDUC. O que é a Resolução 7, né? Então, ela fala um pouquinho, né, sobre as diretrizes operacionais nacionais para a educação integral em tempo integral na educação básica, né? Então, hoje é o nosso assunto principal aqui da formação, né? Digo a todos que está sendo gravada, né? Então, preencha a lista de presença, que também está a autorização lá para o uso de imagem, e também, né, depois vai estar disponível aí nas plataformas digitais. Vamos falar um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, né? Como é que a gente está hoje com a rede. Gabi, quer falar um pouquinho? Vou falar brevemente só, não em termos de matrículas, mas em termos de quantidade de escolas e sobre esse perfil de expansão do tempo integral na rede estadual de educação, que até 2018, pensando no ensino médio, que é a responsabilidade da mantenedora, a gente tinha apenas 21 escolas em tempo integral. O que é uma quantidade de escolas muito pequena, visto que o primeiro programa de escola em tempo integral era somente voltado ao ensino médio, já havia toda uma estrutura para expansão, para atender o Plano Nacional de Educação, que prevê que 50% das escolas da rede se tornem em tempo integral, e esse prazo encerrou no final do ano passado, porém prorrogado até final de 2025, e desses 50% de escolas da rede, 25% de matrículas deveriam estar, então, em tempo integral. É um desafio muito grande, né? Como vocês podem ver, a gente está em 2025, não tem a meta ainda atingida. Hoje, somando com o ensino fundamental,
nós temos 17% no total da rede de escolas do estado do Rio Grande do Sul, são em torno de 2.400 escolas na rede, e com a expansão que nós estamos trabalhando agora no final do ano, para 2026, entraram mais 139 escolas de ensino médio e algumas de fundamental, visto que muitas têm as duas modalidades, as duas etapas de ensino, né? Então, assim, para 2026, a gente está caminhando para 22,7%, que ainda é muito pouco, né, comparado ao que deveria ter sido o atendimento da meta, mas é uma construção. Então, a gente entende que a nova política, as novas resoluções, elas chegam para que tanto o Estado como os municípios tenham esse suporte necessário para que a gente possa atingir minimamente, né, o que estipula o Plano Nacional de Educação. Feito. E nas redes municipais, então, né, um cômputo geral, nós temos hoje 15,9% dos estudantes na educação em tempo integral, né, e ainda aí abaixo um pouco da meta, né, que é 25%, mas a gente vê aí as redes se planejando para atingir a meta aí nos próximos anos. Também, né, nós temos a questão da política, né, então 90% dos municípios instituíram a política de educação integral em tempo integral em todo o estado. Então essa política ela foi instituída através de lei, decreto e ou resolução, né, do plano do Conselho Municipal de Educação. E a Gabi pode falar um pouquinho aí sobre a política estadual. Então, brevemente, deixei aqui de exemplo somente, vocês podem consultar rapidinho ali no Google, a Portaria 556 de 2025. Ela institui a política de educação integral em tempo integral no estado do Rio Grande do Sul. Ela é nova, ela é de junho desse ano, apesar da gente já ter lei anterior, né, a parte legal da instituição do tempo integral no estado, mas a política, ela já prevê, como é que eu vou dizer, ações, né, mais pontuais do que a legislação que rege o tempo integral no estado, que fala sobre a carga horária e tudo mais. A política traz outras questões, e deixei aqui só para vocês consultarem, a gente ainda tem alguns municípios que não fizeram, e para também deixar claro que esse tipo de documento, ele pode ser revisto e deve ser revisto de acordo com a nova resolução. Então, a gente vai falar mais adiante sobre esse diagnóstico de como a gente está hoje, né, para pensar como a gente gostaria de estar no futuro e elaborar, então, esse passo a passo de o que eu faço para chegar até lá. Se precisar rever a política, vai ser o momento também. Feito, né? E é importante os municípios, né, esses 10% que ainda não instituíram a política, façam agora nesse momento, né, tendo em vista aí que nós estamos às vésperas do novo Plano Nacional de Educação, que vai ampliar ainda mais, né, a meta para o turno integral. Então nós estamos aí, né, à disposição dos municípios, quem quiser, né, nos contatar para que a gente possa reforçar aí a importância que é instituir a política local. Então, no ciclo 1, nós tivemos para os municípios a transferência de R$ 82.948.746,56, que é o ciclo 23-24. Então, veio uma parcela em 2023, outra parcela em 2024. Para o Estado, vou falar já, Gabi, daí tu fala outra, tá? Para o Estado veio R$ 25.838.537,20. Né? E o Estado fez uma divisão ali, pelo que eu vi, né, Gabi? Se você quer falar um pouquinho? Então, deixei um pouquinho separado para vocês terem uma ideia, assim, da quantidade de recurso. O ciclo 1, os municípios ainda não tinham, assim, muito conhecimento, eram menos, né, que tinham feito a pactuação. Então, nesse valor de quase 83 milhões, ele está a soma de todos os municípios que haviam feito a pactuação e estavam dentro, né, dos critérios, com política, com a declaração posterior de matrícula, a conferência dessas matrículas no censo, e o Estado, então, com um pouco menos de 26 milhões,
e deixo um registro aqui de muito feliz que o período foi alterado de 24 meses para 36 meses, porque a gente também não conseguiu gastar todo o recurso em função de toda a burocracia e trâmites, né, da nova lei de licitação. Muitas licitações atrasaram, muitas empresas não tiveram condições de entregar dentro do prazo, e se isso aconteceu no município de vocês, deixo aqui o meu abraço, e porque foi difícil para muitos mesmo, né? Então não é à toa que essa prorrogação, não é bem prorrogação que a gente chama, né? Mas essa alteração de prazo, ela chegou numa hora importantíssima, nos dando então essa oportunidade de continuar atendendo os contratos que já haviam sido feitos e tentar novas licitações ou dispensas, quando for o caso, para tentar zerar esse recurso na conta dos municípios. Isso aí, então, a resolução 13, né, trouxe ali mais 12 meses, então tem até 31 de outubro de 2026 para utilizar o recurso, né. Então, nós temos na soma dos municípios no mês de setembro, outubro ainda não chegou, né, quase 33 milhões ainda nas contas dos mais diversos municípios. Sobre o ciclo 2, né, então, no âmbito da portaria 605 de 2025, já começou a chegar, então, nas contas das secretarias municipais, né, através do Fundeb, né, agora, a soma de R$211.554,76, sendo que a portaria 669, ela divide isso em parcelas, né, que vai até janeiro do ano que vem. Então, nós tivemos a primeira parcela agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, desculpa, né, tem mais em fevereiro. Então, só que agora no âmbito do Fundeb, tá? Ainda a gente não tem algumas respostas, né, de como vai funcionar, por exemplo, a prestação de contas, né, desse recurso que antes era feito lá na conta através do BB Gestão Ágil, né, então a gente ainda está aguardando algumas respostas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da FNDE, que é a autarquia responsável, então, por todo esse gerenciamento dos recursos da educação. Então, a gente está aguardando ali como vai ser a prestação de contas e também se vai ter ou não subvinculações desse recurso, né? A gente espera que não tenha, né, mas de antemão, né? Então, esse recurso, como está na conta do Fundeb, ele respeita as regras gerais do Fundeb, então ele vai entrar dentro do cômputo dos 70% para uso com folha de pagamento, né? Então, nós precisamos fazer essa observação. Esse recurso, então, com isso, antes não podia ser pago folha de pagamento, agora tem essa permissão para utilização em folha de pagamento, e estamos aguardando a manifestação do FNDE sobre se ele vai ter outras subvinculações. O que é, né? Alguns recursos nós temos obrigatoriedade de gastar 15% para a etapa da educação infantil, por exemplo, né? Então, a gente está aguardando a manifestação do FNDE sobre essas questões. Só complementar, então, que o recurso ele não vai chegar de uma vez só, né? Como o Everton colocou, ele vai ser pago em parcelas decrescentes até janeiro de 2026, é a nossa previsão, repassada, né, através da portaria 669. Então, agora em outubro, Lucimara, consegue fechar o microfone? Obrigada. Então, até agora no mês de outubro, né, deve ter entrado em torno de 42,5% do recurso previsto para a secretaria. Em novembro, a gente tem mais uma parcela de 21,25%. Depois, dezembro, outra parcela igual a de novembro, igual a da segunda. E a última parcela, a quarta parcela, vem em um valor de 15% do total que foi pactuado, porém considerando a declaração, né? Isso aí. Então, o que trata, né? Vamos entrar agora, então, de vez, então, na resolução CNE-SEB, número 7 de 2025, né, do que trata a resolução. Então, ela vem, né, respondendo a algumas legislações. Que legislações são essas, né? O inciso 2, parágrafo 3º, artigo 3º da Lei 14.640, né,
que fala, né, sobre as questões das propostas pedagógicas alinhadas à BNCC, né, e também aquilo que diz a LDB, na perspectiva da educação integral, e também ao parágrafo 1º, artigo 5º da Portaria 2036 de 2023, que fala, né, que compete ao Ministério da Educação a elaboração de documento nacional com princípios de orientação para a educação integral e tempo integral por etapa e modalidade da educação básica. Então, a resolução ela vem, né, com base nessas duas legislações, né, principalmente. E nós temos aí um marco legal e conceitual, né, da resolução, que é uma política estruturante, então garante direito humano à educação com inclusão, equidade, participação e justiça curricular, amplia a jornada, então no mínimo 7 horas diária ou 35 horas semanais, regular e permanente, né, e trabalha o desenvolvimento integral, então, nos aspectos cognitivos, físicos, emocionais, sociais, éticos, culturais e ambientais. Então, vai para além, né, do conteúdo. Também, né, visa a justiça curricular. De que modo? Né? O princípio organizador do currículo, que prioriza conhecimentos orientados para a promoção da vida digna para todas as pessoas, ética do cuidado e bem viver, convivência solidária e democrática, realização dos direitos humanos e superação de exclusão e discriminação, né? Então, a educação integral também tem esse propósito, né, de promover essa justiça curricular. E aqui a gente, quando a gente sempre vai debater, né, sobre as questões de índice ou de diminuição da desigualdade, né, nós precisamos pensar lá, né? Então, normalmente a gente tem lá o grupo que ele é considerado, né, teve poucas oportunidades, é pobre, é negro, enfim, é aquele grupo que, de acordo com o histórico, né, ele tem um rendimento baixo, e nós temos outro grupo, né, que tem melhores condições, tem um rendimento alto. Então, nós temos que diminuir cada vez mais a distância entre esses dois grupos, e por isso a importância da justiça curricular. E nós temos a resolução, então, 6 princípios fundamentais, né? E o primeiro deles é o direito humano e equidade, então, promoção da diversidade, inclusão social e justiça curricular. O segundo é a corresponsabilidade, então, a união, né, através do Ministério, da FNDE, os estados, o Distrito Federal e municípios na oferta educacional, então, o engajamento de todos os entes. O 3, a articulação intersetorial, então vai para além da educação, né? Quando a gente fala educação integral em tempo integral, ela também integra a saúde, a assistência, a cultura, o esporte, o meio ambiente e dentre outros, né? Que a gente colocou os principais. 4, a sustentabilidade, então a promoção socioambiental e a justiça climática, né? A importância da gente trabalhar esses temas no dia de hoje. 5, a pluralidade, né? Então a valorização de identidades étnico-raciais, culturais, territoriais e linguísticas, então a valorização do território e aquilo que ele nos apresenta, e a gestão democrática, né? Que é a participação da escola no território educativo. Então, para além, né, dos portões da escola, também, né, fazer essa referência aos territórios e à participação do território. Acesso e permanência com equidade, né? Como é que a gente vai garantir isso? Então, a gente precisa ter uma análise contínua, né? Então, monitoramento da distribuição de matrículas considerando raça, cor, gênero, nível socioeconômico e localização. Então, é sempre importante, né, nós fazermos esse diagnóstico, né, priorizando essas questões. A priorização do território, expansão em área de maior vulnerabilidade social e histórico de exclusão social. Então, né, a política ela vem com esse propósito, né, de estar nessas áreas de maior vulnerabilidade social. E a prevenção, então, combate à infrequência, ao abandono e à evasão com atuação intersetorial. Então, por isso que os mais diferentes órgãos aí do município, do Estado, da União, estão envolvidos, né,
na educação integral em tempo integral. A gestão da política educacional, então. O que cabe ao sistema de ensino, né? Então, o sistema de ensino, eles são as instâncias regulamentadas de acompanhamento, consultas participativas à comunidade, metas quantitativas e qualitativas, estratégias para o transporte desses alunos e alimentação, a melhoria contínua da infraestrutura, né, das escolas e também dos serviços meios, relatório anual de monitoramento, né, e o que cabe às escolas, né, fazer uma escuta qualificada da comunidade, revisar periodicamente o PPP, né, e fazer indicadores próprios de acompanhamento, práticas de sustentabilidade ambiental, participação estudantil das decisões, né, e aqui a gente tem uma recomendação, né, dentro da própria resolução, que é a formação, né, dos grêmios estudantis e participação dos estudantes nos conselhos das escolas, até para que possa ter essa tomada de decisão em conjunto. Articulação intersetorial, né? Como é que a gente vai fazer essa articulação? E para quê? Né? Para que a gente tenha uma busca ativa, então, atendimento integrado das políticas sociais. Então, muitas vezes a gente vai ver a situação daquele aluno, às vezes ele não tem, né, roupa ou não tem alimentação adequada em casa, então a gente vai precisar acionar, né, outras políticas sociais do município, assistência social ou órgão equivalente dentro do município, né, ou, né, no próprio bairro onde aquele aluno mora. Flexibilização, então adaptação da jornada para atividades esportivas, culturais e de saúde. Então nós temos alunos que precisam realizar terapias, às vezes fora da escola, uma vez na semana, então a gente fazer essa flexibilização de horário, né, e conseguir atender esse aluno, por mais que ele tenha outras atividades, que podem ser também esportivas ou culturais. O mapeamento, né, então a identificação de serviços e oportunidades nos territórios, né, a gente saber, né, onde aquela escola está inserida, o que tem de serviço, o que tem de oportunidade, tem alguma empresa que pode fazer parceria com a escola, tem algum atendimento de algum órgão que pode nos ajudar nesse atendimento desses alunos, e parcerias, né, as parcerias, então, a colaboração com equipamentos públicos de sociedade civil, né, que pode ser o bairro, a associação de bairros daquela comunidade, um clube esportivo, né, enfim. Então, a gente poder fazer essas parcerias, né, para que a gente possa ter essa articulação intersetorial cada vez mais abrangente. E currículo e práticas pedagógicas, né. Então, quando a gente fala de currículo e prática pedagógica, nós precisamos, e daí eu vou pedir a ajuda da Gabi aqui para falar um pouquinho do monitoramento, né, e dessas questões aqui pontuadas. Claro. Vou falar um pouquinho da nossa experiência quanto à rede estadual. Confesso que não tenho muito conhecimento de legislação da rede municipal, que daqui a pouco tem algumas pontualidades, então me perdoem se eu falar alguma coisa que não funcione para vocês. Mas, enfim, a gente faz, dentro da Secretaria de Estado da Educação, nós temos o SEB, que é o Centro de Educação Baseado em Evidências. E o SEB, ele traz muitos dados, compila tudo, coloca num grande BI, a gente chama de painel de grandes números, onde ele puxa pelo sistema de frequência. Por exemplo, o professor faz a chamada, via aplicativo, né, vai para um sistema e o SEB consegue puxar e colocar para nós, para nossa visualização, né, e análise desses dados, a quantidade de alunos frequentes, infrequentes, a necessidade de busca ativa, por exemplo. Para além da frequência, a gente consegue monitorar as notas que são lançadas também pelos professores no aplicativo. Então, a gente tem ideia das escolas que precisam que os estudantes façam os estudos de aprendizagem contínua, que é o EAC, que nós chamamos. A gente não trabalha mais com aquele nome de, o estudante está em recuperação. Hoje em dia, a gente fala que o estudante está em EAC, né, que é um termo que fica mais motivador, onde ele precisa fazer, então, a recuperação dessa aprendizagem que ficou em algum momento, né, com dificuldade por diversos motivos no meio do caminho.
Então, a secretaria consegue dar o apoio a essa escola, existe a elaboração de cadernos específicos para os estudos de aprendizagem contínua, então. E sobre o desenvolvimento integral, nós fazemos através das mentorias. Cada coordenadoria regional de educação tem os mentores. Os mentores são os profissionais que acompanham mensalmente, às vezes com visitas quinzenais, às vezes com visitas semanais, as escolas da rede. Isso para todo mundo, sendo integral ou não. Os mentores do tempo integral têm uma visão um pouco diferenciada, né? Eles recebem uma formação a mais para o modelo de educação integral em tempo integral, onde eles vão conversar com o gestor, supervisor, e em alguns momentos, inclusive, com os estudantes, para entender o grau de maturidade da educação integral que existe naquela escola e o que precisa focar, né, às vezes no seu próprio plano de ação, para fazer as melhorias e corrigir a rota quando necessário. Então, esse monitoramento, como eu estou explicando, ele é feito de forma descentralizada da SEDUC em termos de utilização dos servidores das coordenadorias regionais de educação, né, que são 30 no estado, e esses dados vêm para a nossa divisão de educação integral em tempo integral e a gente consegue fazer as análises e os encaminhamentos necessários. Aliás, nunca num âmbito de conferência ou julgamento, mas sempre num âmbito de apoio, né, e orientações quando a escola tem dificuldade, às vezes não só em função de falta de conhecimento do gestor, mas às vezes a gente encontra profissionais mais resistentes ao modelo, que não entendem a importância de ficar 40 horas na escola, né, enfim, são diversos desafios. Sobre o diálogo permanente, nós temos no nosso modelo pedagógico de educação em tempo integral, o acolhimento que se faz. Esse acolhimento, ele começa no início do ano letivo com 5 dias úteis, a gente chama de primeira semana, mas enfim, às vezes não começa na segunda, né? 5 primeiros dias letivos, então, de acolhimento na escola. No ensino médio, a gente tem, quando a escola não tem a etapa de ensino fundamental, ela recebe os estudantes da primeira série de escolas diversas, né, e geralmente esses estudantes chegam, assim, bem perdidos, muito tímidos. Esse modelo, ele apoia o vínculo, a criação de vínculo entre os estudantes e também com os profissionais de educação, não só os professores, mas todos, né, com as merendeiras, com a equipe de manutenção, de limpeza, enfim, com os porteiros. Para 2026, a SEDUC já tem uma licitação em andamento para que todas as escolas tenham um porteiro. Não tem monitor, tá? A gente não prevê cargo de monitor dentro de uma escola em tempo integral, por ela ser em tempo integral. A escola tem monitor quando ela tem a necessidade de ter monitor, geralmente para atendimentos educacional especializado. Mas nós temos, então, essa pretensão de que todas as escolas tenham um porteiro para organizar minimamente, né, essas saídas e entradas dos estudantes e que ela fique mais segura. Sobre a integração territorial, a gente tem para trazer experiências exitosas onde organizações daquele local, daquele território, têm uma abertura, né, para fazer trabalhos, desenvolver trabalhos com esses estudantes. No ensino médio, nós temos o componente curricular de eletivas, e esse componente prevê para que junto de um professor regente sempre, alguém da comunidade possa trazer outros saberes junto, né, para integrar o conhecimento desses estudantes. Inclusive saiu, vocês devem ter ficado sabendo, da parceria conjunta da Secretaria da Cultura junto com a Secretaria da Educação. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse movimento entre essas secretarias, onde eles vão trabalhar justamente nesses componentes curriculares de eletiva. Como o recurso que o governo federal vai fomentar, ele não é o suficiente para atender todas as escolas, a gente fez um levantamento que atendia as escolas com maior vulnerabilidade socioeconômica e cultural, né, porque às vezes a questão é que no território o acesso à cultura é mais difícil.
Então, para 2026 serão atendidas 60 escolas de ensino médio em tempo integral da rede estadual do Rio Grande do Sul. E já existe, né, um planejamento, uma promessa futura de prorrogação, né, para um novo ciclo dessa ação, onde a gente tem intenção de que os municípios, dessa vez, sejam beneficiados também com esse tipo de ação. Mas deixando muito claro aqui que o próprio município e a própria escola têm autonomia para procurar essas parcerias e não necessariamente tenha que ser via o programa federal. É isso, Sim, Everton. então isso é a importância, né, do monitoramento, então, do diálogo permanente com a comunidade e a integração territorial, né? É isso um dos pilares ali da resolução. Compromisso com a transformação, né? Então, a resolução, ela trabalha muito, né, educação integral, em tempo integral, representa uma política pública estruturante que articula todas as etapas da educação básica. Então, ela vai da educação infantil ao ensino médio, né, assegurando o desenvolvimento pleno dos estudantes com equidade, inclusão e qualidade social. Então, no mínimo 7 horas diárias ou 35 semanais, como já havia falado, né, tempo dedicado ao desenvolvimento integral do aluno, né, inclusive as alimentações, enfim, faz parte, né, desse desenvolvimento integral. Nós vamos falar das 6 dimensões estratégicas, né, para a implementação, então, da resolução nas redes de ensino, e 100% de compromisso com equidade e inclusão. Então, coerência sistemática, né, o tripé da educação integral, né? Qual é esse tripé? Ele é o currículo, então, né? Então, o primeiro pilar fundamental é o currículo, então fomentado na Base Nacional Comum Curricular e nos currículos locais, integrando o campo do conhecimento e linguagem diversas. O segundo é as práticas pedagógicas, então experiências de aprendizagem que articulam dimensões cognitivas, sociais, culturais, emocionais e física. E o terceiro pilar, então, é a avaliação, né? Processos integrados que consideram justiça curricular e diferentes formas de aprender e desenvolver. Então, esse é o nosso tripé da educação integral, né? O currículo, as práticas e a avaliação, né? E acaba que a gente, após a avaliação diagnóstica, a gente volta para rever o currículo, reformula as práticas pedagógicas e eles vão se ajustando, né, no decorrer. Dimensões de desenvolvimento integral, né? Então, nós podemos falar aqui que a educação integral ela promove desenvolvimento pleno através da integração de múltiplas dimensões, cultivando autonomia, empatia, criatividade, consciência crítica e convivência democrática. O trabalho pedagógico observa a relação indissociável entre cuidar, educar, como ações intencionais para o acolhimento, higiene, descanso, socialização e escuta ativa, né? Então, é desenvolver o aluno como um todo. E daí nós separamos ali, né? Cognitiva, desenvolvimento do pensamento crítico e raciocínio, social e cultural, convivência democrática e valorização da diversidade. Então, nós vamos ter, né, vários alunos convivendo, né, democraticamente e valorizando cada um dos seus pensamentos, e emocional e física, né, o bem-estar integral e o desenvolvimento saudável. Orientações pedagógicas por etapa. Então, os sistemas de ensino devem estabelecer orientações específicas, respeitando as particularidades de cada etapa da educação básica, seus direitos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, na educação infantil, né, o que deve ser pontuado? Ampliar e diversificar oportunidades qualificadas para o pleno exercício dos direitos à aprendizagem, conforme os documentos curriculares nacionais e o Plano Nacional de Educação. No ensino fundamental, daí pega tanto a rede municipal quanto estadual, né? Nós devemos aprofundar e diversificar aprendizagens, priorizando atividades que contemplem diferentes dimensões do conhecimento, cultura e vida social. E lá no ensino médio, né, que vai pegar prioritariamente o Estado, mas alguns municípios ainda, né, têm ensino médio, são poucos, mas têm, né, deve promover pleno desenvolvimento com itinerários formativos, educação profissional técnica e conformidade com
os documentos curriculares nacionais e parâmetros nacionais, né? Então, nós temos a educação integral perfazendo todas as etapas, mas cada uma com um objetivo mais específico à etapa. E nós temos as competências dos sistemas de ensino. Então, nós sabemos aí que a maioria dos municípios tem já seu sistema de ensino e, de acordo com a portaria, né, cada sistema de ensino tem as competências, né? Então, número 1, elaborar orientações pedagógicas específicas. Então, para a escola, integral em tempo integral nas unidades educacionais. Então, o sistema de ensino deve elaborar suas orientações, assim como o Conselho Nacional elaborou a resolução, cada sistema de ensino deve elaborar suas orientações de acordo com o seu território. Número 2, apoiar a contextualização territorial pelas escolas com base em suas realidades locais. Nós sabemos, né, que cada escola tem a sua realidade, então apoiar a escola nesse contexto. Número 3, assegurar a integração curricular, superando a lógica do turno e contraturno e fragmentação, né? Nós não podemos mais falar que esse é o turno das oficinas e depois é o turno de aula, né? Não existe mais turno e contraturno. A educação integral em tempo integral, ela é inteira, né? Então, eu vou ter atividades curriculares com atividade relacionada à cultura, à saúde, tudo no mesmo dia, no mesmo turno, enfim, né? Então, ela é uma educação integral. Nós não podemos mais falar, né, sobre o turno e contraturno, essa palavra não existe mais. E número 4, garantir acessibilidade e inclusão, com múltiplas linguagens, recursos e tecnologias. Então, principalmente, né, os alunos que necessitam de algum atendimento específico, ou os alunos que necessitam de uso de alguma tecnologia também, né, por alguma questão, né, nós garantir essa acessibilidade desse aluno. E número 5, integrar saberes da cultura popular, promovendo mestres tradicionais na prática pedagógica. Então, normalmente, ou o município, ou aquele território que a escola tem, tem alguém que tem o saber, né, que conta as histórias do território, do município, enfim, nós trazermos, né, essa pessoa, essa cultura, né, para dentro das escolas. E a responsabilidade das escolas, então, implementação e articulação pedagógica. Então, contextualizar orientações do sistema de ensino para todas as etapas, integrar propostas pedagógicas de forma contínua e não fragmentada, acompanhar a frequência e a participação efetiva dos educandos, desenvolver práticas inclusivas com recursos diversificados, inovação e cidadania digital, promover direitos digitais, uso ético de tecnologia, educação mediática e letramento digital, integrando essa prática ao currículo. Então, a gente já sabe, né, que a educação, né, o letramento digital, né, já é uma realidade nos currículos, né, e que nós devemos, então, cada vez mais integrar ele, principalmente na educação integral, em turno integral. E também, né, fala a resolução sobre a valorização profissional, né? Como é que a gente deve pensar essa valorização profissional dos nossos, não só docentes, mas profissionais da educação, né? Então, a implementação bem-sucedida da educação integral exige investimento estratégico no desenvolvimento profissional contínuo e de toda a equipe da educação. Então, nós devemos pensar na composição e alocação adequada. O que é isso? Definir uma equipe gestora que é possível atender todas as demandas da educação integral, docentes e apoios, né, compatíveis com a demanda, buscando dedicação exclusiva de professores em uma única unidade. Então, eu já tenho, né, aquela escola que vai ser 40 horas semanais, né, manhã e tarde, então procurar deixar o professor que tem 2 matrículas na mesma escola, né, para que a gente tenha uma melhor qualidade, né, tanto na educação como na vida do professor. A formação contínua em serviço, então implementar processos formativos comuns e específicos por etapa, tanto na escola quanto coordenado pela Secretaria de Educação, né? Valorização de todos os profissionais, então incluir
equipes não docentes em informações integradas ao plano, ao PPP, assegurando progressão nas carreiras e condições adequadas de trabalho. Então, né, nós sempre incluir, né, os não docentes também nas formações e também nessa importância, né, como bem a Gabi falou, lá o Estado está pensando no porteiro, mas ele tem que ter uma formação do bem receber, de como atender os alunos, né, então não é simplesmente abrir e fechar o portão, não é simplesmente apenas limpar, mas também fazer parte dessa educação como um todo, e articulação com instituições de ensino superior, né, então fomentar essa integração, né, com universidades, com faculdades, enfim, aquilo que tiver na sua cidade, na sua região, né, para que possa ter, então, alguns estágios ou extensão, ou até mesmo algum curso de iniciação à docência, né, dentro do município. E quando a gente vai falar de monitoramento e avaliação da política, né, nós temos ela dividida ali em dimensões avaliadas e quais os tipos de avaliação. Né? Vou deixar para a Gabi, então, falar um pouquinho sobre essa questão aqui da avaliação da política. Então, sobre a avaliação da política, a gente, como eu havia explicado já anteriormente, na verdade, né, Everton, não vai mudar muito, mas a gente faz esses diagnósticos e nós temos um sistema, na verdade, mais de um, tá? Nós temos o CAF, que é o Ciclo de Acompanhamento Formativo, ele é trimestral e são feitas conversas, né, esse diálogo junto com o preenchimento de um questionário também, onde a gente entende o território da escola, a quantidade de matrículas e como às vezes a gente trabalha também com, infelizmente, né, com a evasão escolar, às vezes dá uma diferença, então, nessas matrículas e a gente tem que estar em constante monitoramento. A gente conversa com a equipe diretiva, a gente conversa com a equipe de gestão escolar também, que seria, né, supervisão, orientação escolar, alguns professores focais, e a gente pede um momento com os estudantes, sem a equipe, para que eles tenham autonomia para falar todas as suas angústias e falar bem também da escola, né, sem o gestor olhar. Esse ALCAF, a gente utiliza ele para fazer as melhorias necessárias e para apoiar a escola no que ela precisa, mas nós também temos a PADI, e a PADI ela vai fazer um levantamento muito sobre dados e entender a maturidade da escola. Tá? Nós utilizamos essas duas ferramentas para fazer, então, esse monitoramento e fazer qualquer tipo de ajuste, orientação, na verdade, nunca é uma imposição, né, a gente sempre traz como orientação para que a escola faça as melhorias necessárias para que o modelo pedagógico e de gestão possa funcionar, né, e porque o objetivo final é a qualidade de ensino para o estudante, né, então a gente tem que ter sempre isso em mente. Perfeito. Então, né, nós devemos ali pensar, né, nessa avaliação e monitoramento, né, como de Perdão, forma Everton, esqueci de falar com os pais. Os pais, eles também respondem o questionário. Ele tem a ver com, por exemplo, perguntas, né, pontuais para a gente entender a realidade do estudante, se os pais trabalham, com quem o estudante mora, tem perguntas bem específicas, assim, de diagnóstico, né, para a gente fazer esse monitoramento e entender como é a vida do estudante fora da escola, porque às vezes isso é o que mais impacta, né, na qualidade de ensino dele dentro da escola. Obrigada, era isso. Perfeito. Então, as dimensões avaliadas, né, a equidade, indicadores educacionais, infraestrutura, gestão democrática, articulação com o território, e nós temos 3 tipos de avaliação, né, a diagnóstica, então, aí podemos usar alguns exemplos aí citados pela Gabi, a formativa e a somativa, né, de forma integrada. Então, a competência das escolas, conduzir momentos colaborativos de análise, dialogar com as famílias sobre os processos e resultados, elaboração dos planos de ação para aprimoramento contínuo e assegurar a participação ativa das comunidades no cotidiano escolar. Por isso a importância também
né, da instituição, dos grêmios estudantis, dos conselhos escolares, né, para que a gente possa ter sempre essa representação, pelo menos, né, nas discussões aí da política. Aqui, né, a gente já falou, né, a gente não pode mais falar, temos que superar a questão turno contra turno, né, tirar essas palavras do nosso vocabulário. E por quê? Porque nós temos uma educação integral e turno integral com intencionalidade pedagógica, né? Então, nós precisamos pensar nesse aluno como um todo. Então, ele não é mais dividido em turno contra turno, né? Então, ele tem uma intencionalidade pedagógica. Então, ele vai ter o estudo das ciências, depois vai ter uma oficina sobre a prática daquilo que ele estudou da ciência, né? E assim por diante, tá? E sobre os prazos da resolução, né? Então, a implementação da resolução nas redes de ensino, ela foi publicada, então, a resolução. Depois, nós temos o prazo de 180 dias, né? Então, foi publicada a resolução em 1º de agosto. As redes têm 180 dias para revisar suas políticas e elaborar o plano de ação e complementação, né? De implementação e ação. E o MEC, né, então, através da RENAPET, através da Undime, através do SEDUC, né, tem esse trabalho aí de apoiar, então, os municípios, tá? E também, né, as escolas estaduais, a implantação das diretrizes, né, e que representa aí um marco para a educação em tempo integral no Brasil. Vamos falar um pouquinho da implantação, então. A implantação. As redes de ensino devem adotar uma das 3 ações conforme sua situação, tá? Então, cada município vai adotar uma das ações. Todas as redes devem fazer uma revisão em suas normas locais à luz do que determina a resolução. O que é isso? Pegar a sua lei, seu decreto, que já está publicado, quem tem, né? E fazer uma revisão se ela está de acordo com a resolução ou não. Se precisar alterar, altere. Se não precisar, não altere. Como é que pode ser feito isso, né? Por meio de uma reunião, então, uma reunião ampla, né, com o Conselho de Educação, né, junto da Secretaria, por meio de uma audiência pública, né, também, daqui a pouco, com as comunidades envolvidas, com as escolas envolvidas, né, ou outro meio que a Secretaria achar necessário. Onde as normas, né, e o plano deve ser inserido. Então, a norma, tá? A norma atualizada, né? Vou precisar revisar minha lei, né? Mandei para a Câmara, foi aprovado já a alteração. Vou precisar arrumar meu decreto, né? Já está arrumado, já tem a alteração. Vou precisar arrumar a resolução do Conselho Municipal de Educação, já tenho. Essa alteração ela deve ser inserida lá na aba política do CIMEC. Ainda não está habilitado lá a aba, mas vai estar. Então, deve ser atualizada lá a política dentro do CIMEC. E o plano de implementação. O local de inserção do plano de implementação ainda não está definido, tá? Se ele vai ser já no novo PAR ou no próprio CIMEC. Tá? Ainda está em discussão com a equipe técnica se vai ser no novo PAR ou no próprio CIMEC. Os prazos e publicações. Então, o MEC publicará ato oficial com a data elegível para a submissão das normas e do plano. Então, vai sair, né, um ato oficial do MEC dizendo os municípios têm até tal dia para inserir lá a norma atualizada e os planos de implementação. E as redes, né, terão até 180 dias a partir da publicação da revisão para revisar, criar seus normativos. O que eu tenho para dizer? A Raquel, né, junto com nós e com toda a equipe da Congente lá do Ministério, que cuida da educação integral e tempo integral, está buscando, junto com o Conselho Nacional, uma ampliação desses 180 dias por mais 90 dias, para que a gente tenha, porque 180 dias da publicação dá fevereiro, então que a gente tenha mais 90 dias ali, né, então março, abril, maio, né, teoricamente, para que os entes possam colocar suas normas e seu plano de ação. Diretrizes locais, né? Não há exigência de aprovação da diretriz operacional local. Então, o plano de implementação ele não tem uma exigência de aprovação, né? Mas se é bom, né, participar dessa construção, todos os órgãos submeter
Conselho Municipal de Educação participar, né, dessa discussão, né, enfim, né, então ter essa participação local. E o capítulo, então, 4º da resolução reforça que a competência do MEC é apoiar os entes federados na implementação. Então, por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente vai estar ainda, vamos ter mais um encontro ainda sobre a implementação da política, né, porque é o nosso papel aqui fazer apoiar vocês nessa implementação. Sobre o modelo, né, já vi que ali no site apareceu para mim de relance perguntando, né, nós construímos um modelo, tá? Então, mas ele pode ou não ser usado, né? Quem quiser ler o QR Code já pode ir lendo aí na tela, né? Ele é uma forma de inspiração, tá? Não é que é um documento que é obrigatório ser desse formato, que precisa, eu quero fazer diferente, eu quero fazer no Excel, que eu acho melhor, eu quero, enfim, né? Esse nosso modelo, ele está em um Word, tá? Ele tem a descrição daquilo que a resolução pede, né? Do diagnóstico, da divisão das dimensões, né, das 6 dimensões, tem ali mais ou menos o que é necessário ter, que é as metas, as ações, quem são os responsáveis por cada uma, né, mas como eu disse, né, é um modelo, né, então cada município pode construir aí o seu documento da melhor maneira possível. Alguma coisa a acrescentar aqui no plano, Gabi? Não, o plano que foi criado, que foi elaborado como inspiração, como modelo, só para, né, reforçar, cada secretaria tem autonomia para elaborar o seu próprio plano de ação. E, claro, lá tem um modelo, foi o Everton que elaborou, ele está lindo, ele está super completo, então vocês podem aproveitar, né, se inspirar, mas tem algumas particularidades que às vezes a secretaria não vai fazer daquela forma e tá tudo bem, tá? Ele é só realmente um modelo, vocês podem usar como inspiração e ficar bem à vontade para construir o seu na realidade do seu território. Enfim, ele tá lindo. Depois vocês acessem lá para olhar. Obrigado. Então, a base legal do plano, tá? Nós temos aqui a questão do artigo 27, né? Então, o MEC apoia os estados, o Distrito Federal e municípios na execução, então, compete ao Ministério, então, nos termos do artigo 211 da Constituição Federal, apoiar os sistemas de ensino do Distrito Federal e dos municípios na implementação das diretrizes estabelecidas na resolução. Redes devem registrar e atualizar seus planos em 180 dias, está lá no artigo 128, como a gente já falou, e no artigo 29, então, entra na data de publicação, que foi 1º de agosto, então, a resolução. Conclusão. Então, né, o MEC, através da RENAPET e da Congente, né, dos órgãos responsáveis, vai executar esse papel de orientação e suporte técnico às redes de ensino, e a implementação da Resolução 7 requer planejamento integrado, revisão da normativa e cooperação federativa. Então, por isso que a Gabi trouxe ali as experiências do que o Estado já faz, né, que pode ou não ser adotado de uma maneira parecida pelos municípios ou não, enfim, né, mas é importante a gente já ter esses relatos, né, essa cooperação também, né, e contem também comigo, com a Undime, enfim, para que a gente possa estar sempre aí ajudando e apoiando todos os entes. E aqui eu quero falar um pouquinho, né, sobre o edital de experiências inspiradoras, número 2, que vai ser lançado agora, dia 12, quarta-feira, às 15 horas, através do canal do YouTube ali do MEC, né, então, para que todos os municípios possam assistir, né, e possam registrar depois lá, concorrer, né, ao edital de experiências inspiradoras. E deixar aqui, né, os meus contatos. Então, né, sou o professor Everton Vieira, sou o articulador dos municípios do Rio Grande do Sul, né, então tenho o e-mail, né, renapetundimrs@gmail.com, tem meu WhatsApp, né, então meu WhatsApp já está aí, já tinha espalhado, agora deve, vai ser espalhado de vez, então, que é o 51996081007,
Quem não conseguiu registrar presença, alguma coisa, pode nos mandar ali por e-mail, né, ou por WhatsApp, não tem problema, que a gente vai ver o que aconteceu, né, e deixar um recado aqui para todos vocês, né. Primeiro, você começa, depois você melhora, né? É até um recado que a nossa querida Raquel usou na nossa formação, e nós sabemos, né, que muitos municípios trocaram de gestão, por exemplo, né? Este ano mudou completamente, pegou o turno integral, né, sem ter se preparado, né? Mas nós precisamos, né? Nós precisávamos começar esse movimento, que já estava lá no Plano Nacional de Educação, desde 2014, né? Então, nós precisávamos iniciar, né? E hoje, então, nós precisamos ir melhorando ele a cada tempo. Gabi? Oi, não estava conseguindo clicar aqui. Então, eu sou a professora Gabriela, mais uma vez. Vou deixar o meu WhatsApp. Eu respondo sempre, tá? Nem sempre na hora. Eu respondo sempre. Deixei uma mensagem do nosso querido Anísio Teixeira, para a gente lembrar que a escola não pode ser só um espaço de transmissão de saberes, mas um lugar de vivência e construção coletiva de conhecimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão também relacionada a como o Estado planeja ou realiza algumas atividades com as escolas, porque nós também compartilhamos a educação de ensino fundamental, anos finais. Os anos iniciais a gente não tem um modelo pedagógico muito aprofundado, porque ele é já um modelo super lúdico, que já traz outras questões, né? Então a gente tem um foco bem principal no ensino médio, mas também um modelo pedagógico que vai ser implantado nas escolas de anos finais, do sexto ao nono ano, a partir de 2026. Inclusive, a primeira formação dos gestores das escolas que possuem anos finais do ensino fundamental começa amanhã. São 4 dias de imersão, de terça até sexta-feira, com os gestores dessas escolas. E acho que é isso, Everton. Pode passar para o próximo. Então, para quem estava pedindo o acesso ao material dos slides, a gente vai salvar agora em seguida, que a reunião terminar, esse slide específico em PDF, e vamos disponibilizar no Drive que já está aberto, que é o Drive de materiais, esse do QR Code. Lá vocês vão encontrar as legislações vigentes em relação ao tempo integral e os modelos. O modelo do plano de ação está ali também. Tão logo eu tenha o modelo do formulário de diagnóstico que vocês pediram aqui no chat, eu coloco ali também, vocês podem ir acompanhando, acessando, tudo que a gente construir de novo, a gente vai compartilhar com vocês sempre através desse Drive. Lembrando que vocês não vão conseguir editar os documentos lá, né? Vocês estarão como leitores, vocês podem fazer o download e a partir do download fazer as alterações no computador de vocês, enfim. Eu não consegui gerar o QR Code do nosso grupo no WhatsApp, mas nós temos um grupo no WhatsApp, que ele é ETI 2025 RS. Lá também nós temos participantes da própria Corgeit, do MEC. Então, é um grupo específico para a gente trazer os informes, orientações de forma legal, rápida, né, e precisa. Então, o link está aqui, eu sei que agora vocês não vão conseguir clicar nesse link, mas no PDF, quando vocês abrirem, vai ser possível clicar ali, e qualquer coisa também podem pedir para a gente, que a gente vai adicionando no grupo. Acho que é isso. Também temos os Instagrams, né? Então, nós temos o novo Instagram ali da Renapet, né, do Rio Grande do Sul, da própria Undime, que está sempre atualizando as informações das mais diferentes políticas, da SEDUC RS também, com as novidades, e do Ministério da Educação, né? Também podem acessar lá, que estaremos sempre postando algumas questões. Muito obrigado a todos, e a gente abre para algumas perguntas, né? Quem tiver algumas perguntas, está aberto. Não sei se a Aninha quer dar uma fala.
Everton, acho que só deixa ali aberto os QR Codes das páginas para seguir e reforçar que esse específico da Renapet RS, ele foi criado pensando em direcionar para esse assunto específico, porque tanto na página da Undime tem vários assuntos, da SEDUC também, Ministério da Educação também, então esse fica bem específico. Vocês podem, quando tiverem experiências nos seus municípios, nos marcar para a gente poder compartilhar e ficar esse espaço, então, de compartilhamento e comunicação entre as experiências no estado do Rio Grande do Sul. Era isso. Perfeito. Então, eu vou tirar aqui para eu poder visualizar. Quem quiser falar, por favor, pode levantar a mãozinha para que a gente possa organizar aqui as falas. Deixa eu abrir a fila. Lander, pode abrir o microfone aí. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Sobre a convergência com o novo PAR, já tenho a certeza de que a implementação da resolução tem que ser de obrigatoriedade, a se converger com os planos e ações dos municípios. Ruim o teu áudio, eu não estou conseguindo te escutar. Eu posso escrever aqui no chat rapidinho? Ainda não melhorou. Pode escrever no chat, a gente Isso, vai acompanhar. Escreve. Isso. Escreve Inclusive, lá tem que é melhor. algumas no chat que a gente pode ir respondendo, específicas aqui, Everton. Tem uma pergunta da Secretaria Municipal, que não identificou qual, mas sobre o recurso do segundo ciclo, quanto tempo para execução, perdão. E nisso, confesso que eu precisei fazer uma consulta à nossa coordenadora Raquel, e ela vai voltar aqui para falar sobre a execução desse recurso, tá? Ele não segue a mesma legislação do FNDE que a gente tinha antigamente. O ciclo 1 foi então alterado, o prazo de 24 para 36 meses, mas o ciclo 2, ele não está dentro desse mesmo parâmetro. Tá? Inclusive, tem uma pergunta mais adiante, perguntando se já pode utilizar, e a gente quer recomendar que, nesse momento, não gastem ainda, porque a gente ainda não tem algumas diretrizes específicas, como o Everton tinha comentado, que talvez tenham um percentual específico para categorias de despesas diferentes, e hoje a gente não vai conseguir falar, mas a gente vai marcar um novo webinário assim que sair essas diretrizes pontuais, tá? Para orientá-los melhor, mas agora, o que é o momento? Fazer o diagnóstico, fazer o plano de ação, e no plano de ação também está incluído esse planejamento de execução financeira, e vocês podem, a partir do diagnóstico, começar o planejamento de aonde eu posso utilizar, né, cada recurso. Aí, então, logo sair essas diretrizes, vocês podem, então, confirmar ou então fazer alguma alteração necessária. Isso é importante, né? Do ciclo 2, gente, eu sei que lá na pactuação foi pactuado X% para consumo e X% para capital, tá? Mas com a alteração da legislação nacional, esse planejamento, infelizmente, cai, tá? Então, aquela pactuação realizada lá e o planejamento que, com certeza, todos os municípios realizaram com recurso já do ciclo 2, o que iam comprar, o que iam fazer. Agora, aquele planejamento não é mais, a gente precisa recalcular a rota, né? Que nem a gente faz com o GPS quando entra na rua errada. Então, a gente tem que recalcular a rota. O que é isso, né? Nós precisamos saber dessas diretrizes primeiro, né? Se vai ter algum percentual obrigatório para alguma etapa, enfim, como é que vai ser. O FNDE ainda não nos respondeu. Então, a gente está aguardando essa diretriz. E assim que a gente tiver, a gente se compromete e fazer o webinário, de conversar com vocês novamente sobre essas questões, né? Mas aguardo, né? Eu sei que tá todo mundo ansioso com essas respostas, nós também estamos, mas a gente precisa ter respostas concretas para poder voltar a falar com vocês, e a Raquel quase com certeza também vai reforçar essas questões. Tá? Próximo, Gabi. Tem uma outra pergunta sobre execução financeira também. Eu estou tentando anotar aqui, e é do
do prefeito Luiz Cláudio, do município de São Geraldo do Araguaia. Prefeito, sobre essa questão de troca de recurso em função de prazos, enfim, ou por qualquer tipo de necessidade, vou falar só sobre a minha experiência, e aí eu peço que você leve depois para o seu computador, ou então para uma assessoria jurídica para verificar se vai ser o teu mesmo caso. Mas aqui na secretaria, quando nós fazemos as licitações e a gente tem necessidade de trocar o recurso que foi colocado no contrato e que saiu no edital, né, nós fazemos o apostilamento de contrato. Aí eu peço que você leve esse termo, né, para os seus técnicos, enfim, para fazer essa consulta, se é o mesmo caso da sua secretaria, da sua prefeitura, né, enfim, mas fazer o apostilamento do contrato para fazer a alteração do recurso como fonte pagadora, tá? E Nos municípios a gente usa normalmente o termo de aditivo de contrato, mas é a mesma coisa de apostilamento, tá? Só muda a forma de falar mesmo, né? Pode fazer um aditivo incluindo as novas despesas, né? Realmente, se não tiver no contrato as novas despesas, não pode liquidar e pagar, a contabilidade vai trancar mesmo, mas faz solicitação de aditivo, né, desse novo recurso, e tem a justificativa para isso, tendo em vista que o recurso acabou de entrar, não tinha ainda nem a anotação contábil, enfim, necessária, né, mas pode fazer essa utilização. Depois eu vi ali que tem a questão da gravação, né, vai ficar gravado, então, né, e o material vai ser disponibilizado na sua íntegra, né, não se preocupem. E depois o questionamento de Itaqui. É isso, Gabi? Tu que estava mais... Acho que é isso, né? Sobre uma escola que vai implementar o turno integral, toda a escola deve aderir ou gradualmente, como acontece a carga horária, e o aluno que aderir para a carga horária. Assim, a política, tu tem que ter a turma de turno integral. Então, no mínimo, uma turma da escola vai ser de turno integral, né? Não sei, mas isso vai do planejamento de vocês, né, do território. Que horário entra e que horário sai? Também é uma questão muito do município, da realidade da escola ou das normas que tem na realidade do município, né? Então, nós temos alguns municípios que iniciam 7h30 e vão até 4 horas da tarde, soltam às 4, outros municípios que fazem 9 horas por dia, das 8 às 5 da tarde, enfim. Né? Então, cada município tem a sua realidade e a forma que vai gerir, mas tem que ser, né, até por uma questão de organização, no mínimo uma turma inteira, né? Então, não vai ser a escola inteira por enquanto, mas tem que ser uma turma inteira, né? E depois indo gradualmente, não tem problema, tá? Mas a gente sempre tem que pensar, né, qual é a melhor organização, como é que eu vou organizar esses alunos, qual é o melhor horário, enfim, né? Isso é muito desse diagnóstico local e de como até a comunidade quer essa alocação. Às vezes tem uma escola que nenhum aluno vai de transporte escolar, são todos alunos moradores próximos à escola, eu posso fazer um horário diferenciado, por exemplo. Não, depende de horário de transporte escolar, o transporte chega na escola 8 horas, né? Enfim, então vai muito dessa realidade. Vou trazer brevemente, Everton, a experiência da implantação na rede estadual. Nós fazemos sempre a implantação gradual no ensino médio, então a escola, uma vez que ela começa a ser tempo integral, por exemplo, essas que vão entrar para 2026, elas iniciam com a primeira série do ensino médio em tempo integral. E aí a segunda e a terceira seguem na mesma matriz curricular que eles entraram. Tá? Então, em 2027, eles terão primeira e segunda série integral, porque daí já não se abre mais turmas para o tempo parcial ou regular, né? E no terceiro ano é que a gente tem a implantação total, né, do ensino médio na rede. No ensino fundamental, anos finais, a gente orienta, mas não é uma obrigação, mas a gente orienta a escola a iniciar com 8º e 9º anos, principalmente quando é uma escola que possui as 2 etapas, para que o estudante que sai do 9º ano já entre, né, já ingresse no ensino médio em tempo integral, que é uma estratégia para
que o estudante não se prejudique tanto, né, nesse trâmite de, por exemplo, ele estava lá, começou integral, aí de repente parcial, de repente integral de novo, né? Mas existem escolas que começam com o 6º e o 7º, por exemplo, e escolas que já aceitam o desafio de cara e integram completamente no mesmo ano, tá? Tem os prós e os contras disso tudo, porque quando tu começa gradual, tu tem algumas turmas em tempo integral para administrar, para verificar as adequações necessárias da escola e para entender o que está dando certo e o que não está, né? Mas é claro, a gente deixa de oportunizar o tempo integral para os outros estudantes, então, quando tu vai fazendo gradualmente. Quando tu coloca todas as turmas, e tu tem muitas turmas e muitos estudantes, por exemplo, nas escolas, é um desafio bem grande para administrar tudo isso, e se por algum motivo, alguma coisa assim, não estiver bem alinhada, ou que vocês observem que não está favorecendo, né, essa educação de qualidade integral, em tempo integral para o estudante, aí foram vários estudantes impactados. Então, né, dentro desse diagnóstico do que as escolas dos municípios de vocês já são, né, recomendo que coloquem numa balança, né, o que vale mais a pena antes de tomar a decisão. Feito. Depois ali sobre a convergência, sobre as etapas do novo PAR, existe a necessidade de registrar as ações já visando a implementação da resolução. É importante, né? Então, já deixar o novo PAR atualizado, senão vai acabar preenchendo o novo PAR e depois tendo que atualizar ele com essas questões relacionadas à resolução. Os municípios que não fizeram adesão ainda, tá? Nós estamos aguardando para ver como é que vai ser a adesão ao ciclo 3, ainda não temos notícias, né? Tendo em vista todas as mudanças que vocês estão acompanhando e que a gente já citou aqui, né? Mas é importante se organizar, né? Independente da adesão, né? A educação em tempo integral, ela é uma obrigação prevista no Plano Nacional de Educação, né? E que no novo plano, inclusive, vai dobrar a meta, né? Que antes era 25%, vai passar a ser 50% a princípio, né? Ainda está em tramitação no Congresso, no novo Plano Nacional de Educação, né? Mas fazer essa organização já para 2026. Sobre sanção, existe alguma sanção para o município caso não consiga implementar a educação integral 2026? Pergunto porque já aderimos ao programa e recebemos a primeira parcela referente ao ciclo, mas nós estamos enfrentando algumas dificuldades de implementação. Olha, a sanção não vai partir de nós, né, enquanto MEC, enquanto a FNDE seria a devolução do recurso, né, mas pode vir de outros órgãos que daí independe de nós, que é Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, né, então eu não posso te afirmar que não vai ter sanção, porque independe de nós essa questão, né, nós temos o papel de apoio, né, inclusive me chamem, a gente pode combinar, né, de conversar online, ou até uma visita presencial ao município, tentar ajudar, a gente está aqui para isso, né, para ajudar nessa implementação. Mas não ter sanção, eu não consigo afirmar que não, tá bom? Gabi? Eu vou compartilhar a minha experiência, tá? Porque eu faço planejamento da execução financeira dos fomentos, tanto desse como do antigo, né, que era somente para o ensino médio. Nós já recebemos na SEDUC processos para responder ao Tribunal de Contas, né, e à Secretaria da Fazenda em relação à utilização do recurso, porque, como eu comentei, a gente também teve dificuldades na execução. Algumas licitações não foram para frente, outras a empresa não entregou, são várias questões, tá? E aí, em relação a isso, nós tivemos que responder o porquê nós não havíamos feito o investimento do recurso que estava parado e rendendo na conta, né? Porque quanto mais tempo esse recurso está lá, significa que os estudantes não estão recebendo o atendimento, né, infraestrutura, enfim, materiais necessários na escola. Então, a gente não sabe, assim, se vai vir alguma coisa no futuro de responsabilização em relação a isso, mas já começaram as perguntas em relação a,
né? Nós vimos, eles acompanham, né? O Ministério Público acompanha isso, nós vimos que o recurso está lá, né, que existe pouca saída e eles nos questionaram. A gente teve que elaborar essas respostas, então já deixo, né, esse conselho de fazerem o planejamento. A gente tem um prazo a mais, né, para utilizar o recurso do ciclo 1 ainda, e se tiverem dificuldade de, a gente não sabe como fazer uma dispensa, como fazer uma licitação, o que os outros estados, o que os outros municípios estão fazendo sobre aquisições, sobre contratações de serviço, vocês podem falar com a gente também, tanto com a Everton, mas como comigo, podem me chamar, não tem problema, posso dar todos os exemplos de como a gente está organizando para gastar o ciclo 1, que inclusive é utilizado, por exemplo, para pagamento de postos de trabalho, de merendeira, de vigilância, de limpeza, porque quando é contratar a empresa terceirizada, o recurso do ciclo 1 pode, né? Então, tem algumas estratégias, enfim, né, que daqui a pouco podem servir para os municípios de vocês. Sobre a declaração de matrículas, tá, pessoal? Tem uma pergunta ali no chat também, né? A declaração, ela é feita, a declaração no CIMEC, sempre, então tem ali um prazo, enfim, mas a comprovação, ela é no censo, tá? Então, a gente está lidando agora com a comprovação das matrículas de 2025 no censo de 25 que acabou de fechar. Depois a gente vai ter a comprovação das matrículas em 26, né? Então, sempre a comprovação efetiva das matrículas vai ser através do censo. Sobre o aditivo lá, sim, pode ser feito aditivo com o valor do novo ciclo. Mas se é do ciclo antigo, daí não precisa ter o aditivo, porque teoricamente a despesa continua a mesma, né? Ou veio de superávit do ano anterior, então já tem a despesa lá, então tem que ver isso. Tá? Convergência já falei, grupo de WhatsApp nós temos, tá? Vai estar o link no material, como a Gabi já ressaltou. Sobre o valor recebido do ano, caso o município não consiga fazer no total em 2025, pode ser usado em 2026, pode ser usado em 2026, né? Se fosse da antiga da antiga norma do ciclo 1, né, seriam 24 meses da pactuação, mas como agora veio do Fundeb, a gente está aguardando as diretrizes, tá? Mas, então pode ser usado, sem problema. Acho que eu já respondi também. A carga horária semanal dos alunos é 7 horas diárias ou 35 semanais, tá? Então, é isso que tem que ser observado. No mínimo, No tá? mínimo, Eu ia dizer. Tem escolas que faz 40 e poucos. A nossa maioria no estado, na rede estadual, e é muito importante isso, essa observação, porque o estado tem uma parceria com os municípios em relação ao PEAT, né? E aí, quando a gente coloca vários horários de entrada e saída, às vezes dá um impacto no atendimento desse transporte escolar. Então, é interessante que vocês pesquisem se o município de vocês já tem escola da rede estadual com tempo integral e qual a carga horária dela. Até 2025, todas as escolas da rede estadual eram de 45 horas semanais, ou seja, 9 horas diárias. A partir de 2026 é que a gente está colocando a possibilidade de 35 horas semanais, então nós teremos vários municípios, inclusive com escola única, né, da rede estadual, com esse modelo de carga horária de 35 horas semanais. E é interessante, assim, não que isso seja o ponto final para a decisão de vocês, de como fica melhor para o município, mas é legal se vocês puderem levar em relação a isso e até para estabelecer parcerias entre as escolas, que as escolas da rede estadual estão sempre abertas. A gente tem escolas, inclusive, que trazem, né, convidam as escolas municipais para conhecer e utilizar os laboratórios. Então, dá para conversar sobre isso, né? Inicialmente, a gente sabe que nem todas as escolas vão estar devidamente equipadas, devidamente estruturadas. Às vezes, não tem um ginásio para prática esportiva, mas se a escola estadual tiver, né, e topar fazer alguma parceria para utilização, para receber as escolas municipais, não é um problema. Procurem as escolas, procurem a SEDUC, a gente tenta articular isso,
enfim, para apoiar todos vocês. Perfeito. Depois aí tem a próxima pergunta, as escolas do território rural têm que aderir ao plano de tempo integral? Depende, de acordo com a realidade do território, como eu bem disse, tá? É uma das etapas prioritárias dentro da política, são as escolas do campo, né? Então, mas como eu disse, nós temos que ver a realidade do município, enfim, né? E a questão da obrigatoriedade e frequência. Temos hoje matrículas facultativas sobre o integral. Annelise, é essa superação do turno contra turno, né? O aluno ele precisa estar no tempo integral, né? Em tempo integral, né? Então não existe mais a de tarde, são só oficinas de acompanhamento pedagógico, de esporte, cultura, não. Ele tem que ter português, oficina alguma oficina de música de manhã, de tarde ele vai ter matemática e uma oficina de esporte, né? Porque a gente precisa superar a questão do turno contra turno, esquecer o nosso vocabulário, essa questão, tá? Então não é facultativo, o aluno que está em turno integral, em tempo integral, ele está integral, ele precisa ser integral, tá? Não existe mais. O Cassiano ali colocou sobre a questão da atualização da lei municipal e resolução. Isso, na verdade tem que ver, tá, Cassiano, se realmente é necessário, né? Daqui a pouco a tua política, a tua resolução já contempla o que a resolução 7 está demandando. Então tu pode ir lá e manter ela, então tá tudo ok, mas é importante fazer esse movimento de revisão, né, e depois fazer o plano de ação de fato. Sim, o horário de almoço, tá, eu li para mim, né, eu li para vocês. A nova resolução horário de almoço pode ser contabilizado como tempo pedagógico? Sim, ele é um tempo pedagógico, deve ser um tempo pedagógico, deve ser acompanhado pelos professores, pela escola, deve, né, ter até mesmo este ensino, né, da importância da alimentação saudável, do que estão se alimentando, depois de escovar os dentes, enfim, né? Então nós temos que pensar da intencionalidade pedagógica de todo o tempo na escola. Então, desde lá do café da manhã, quais são as intencionalidades, a questão da higiene, enfim. Então, tudo isso vai ser abordado dentro do tempo integral. Tá? O material vai ser, sim, todo enviado pelo e-mail das inscrições, tá? Cassiano perguntou ali se não tiver nenhuma modificação. Não precisa, tá, Cassiano? A princípio, só no CIMEC vai dizer, não vai colocar nenhuma alteração, tá? Vai dizer que tá tudo ok. Tá? Possivelmente vai aparecer lá para o secretário, secretária, atestar que o documento está em conformidade, tá? Possivelmente, tá? Como eu disse, esse ambiente ainda não está aberto no CIMEC, mas possivelmente vai ter lá que tá tudo ok, tá bom? Vamos para a última pergunta, então, Samara. Everton, é o seguinte, essa questão do CIMEC, que eu não entendi bem, no caso nós vamos colocar no CIMEC, é isso? Isso. As novas adequações da normativa? Isso, tu vai atualizar no CIMEC, tá? As adequações, se forem necessárias. E o plano de ação a gente não sabe ainda se será no CIMEC ou no novo PAR, tá? A gente está aguardando a equipe técnica nos passar. Mas já deixem pronto. Certo, obrigada. Uma pergunta ali sobre seria possível realizar turno integral em 3 dias na semana, os outros 2 dias? Se fechar as 35 horas semanais, tá ok, tá? Tem alguns municípios que fazem, mas é importante a gente deixar o aluno cada vez mais acostumado todos os dias, né? Das 8 às 4, das 8 às 5, enfim, né? Mas é também uma realidade aí que pode ser adotada, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a SEDUC através da Gabi, agradecer ao MEC através da Raquel, que eu não sei se conseguiu já retornar aqui ou não, a Undime através da Aninha, do Márcio, a equipe técnica que ficou ali nos apoiando, né, por tudo, né, e dizer, né, que estamos sempre à disposição de vocês, né, como a Gabi disse, talvez a gente não consiga responder
na hora, mas a gente vai retornar, vai responder, vai buscar informação, que às vezes a gente não tem, como é o caso agora da questão do Fundeb, né? Mas assim que a gente tiver, a gente vai estar repassando a todos vocês. Muito obrigado por tudo, né? Gabi? Acho que era isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. A gente vai passando os informativos, então, pelo grupo. Coloquei aqui o link no chat, deixei fixado. Acho que a reunião fica aberta mais uns minutinhos, apesar da gente ir fechando e encerrando. Aproveitem os materiais. Então, logo a gente tiver os documentos que a gente prometeu, eu vou colocando ali, tá? E acho que é isso. Boa implantação do tempo integral nos municípios de vocês. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Márcio.